E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Pela Johnny. E dessa vez a gente vai conferir juntos a história da série de jogos The Legend of Zelda, uma das franquias de maior sucesso da Nintendo, lançando jogos para praticamente todos os consoles da Nintendo. Bora a gente fazer uma viagem pela série Zelda juntos? Vamos lá! The Legend of Zelda, jogo lançado em 1986 pela Nintendo para o Famicom e o Nintendinho, né? O jogo que deu o ponto de partida para a série foi criado por Shigeru Miyamoto e com a direção de Takashi Tezuka. O jogo foi originalmente lançado para o periférico Famicom Disk System no Japão. Depois, mais tarde, foi lançado nos Estados Unidos na forma de cartucho mesmo para o NES. E dentro da cronologia da série, esse jogo se passa na chamada Era do Declínio, onde há um pequeno reino onde os moradores vivem em cavernas, e esse tal reino é chamado de Hyrule, ou na forma mais correta de falar, de pronúncia, né, seria Hyrule. Esse reino ele é tomado pelo caos com o exército do terrível vilão Ganon. Ele assola o mundo e toma para si a Triforce do Poder, conferindo um poder incrível para esse vilão e não tendo ninguém para poder combater e fazer resistência frente a ele. Dessa forma, a princesa do reino, chamada de Zelda, prestes a ser capturada pelo vilão, divide a Triforce da Sabedoria em 8 partes. Essas 8 partes elas são levadas cada uma para calabouços escondidos pelo reino, com o objetivo de impedir que o vilão ponha as mãos nele. E pede para que Impa, uma personagem do jogo, contate pelo mundo alguém que tenha coragem e força suficiente para fazer frente ao vilão. Mas no meio do caminho, Impa é encurralada pelos monstros liderados pelo Ganon e acaba sendo encurralada por eles. Foi aí que nesse momento um jovem chamado Link aparece e salva ela das garras dos monstros. Assim, podendo perceber que esse garoto ele tem a coragem e a destreza e sabedoria suficiente para fazer frente ao terrível vilão. Assim, a missão de Link é ir até os 8 calabouços onde as partes da Triforce da Sabedoria que a princesa Zelda dividiu e juntá-las novamente para poder adquirir o poder da Triforce da Sabedoria e assim poder fazer frente ao terrível vilão Ganon, que tem a Triforce do Poder. O jogo foi bastante inovador para a época e porque ele trouxe também jogabilidade de mundo aberto, ou seja, você pode visitar locais sem uma ordem específica e o jogo não é linear. Você pode então ir a locais que você poderia ir no final do jogo e vice-versa. Não tem uma ordem específica para você fechar o jogo. Porém, o ideal é realmente você seguir uma certa ordem para que os inimigos não sejam fortes demais para você enfrentar. E o jogo traz a incrível trilha sonora de Koji Kondo, que é o mesmo compositor da série Super Mario Bros. E além da inovação do jogo em si, esse jogo também é conhecido pela sua alta dificuldade. Uma outra curiosidade bem bacana desse jogo é que ele se passa após praticamente todos os jogos da série. O primeiro jogo lançado então da série Zelda, ele na verdade se passa no final da série na cronologia da história dele. Em torno de um ano depois, foi lançada a primeira sequência do jogo, Zelda 2 The Adventure of Link, novamente com a direção de Shigeru Miyamoto, e dessa vez Takashi Tezuka sai da parte da produção e fica só como escritor no jogo. Quem fica com a parte de produção é Kazunobu Shimizu. A história desse jogo se passa vários anos depois do primeiro jogo, onde Link, o protagonista do jogo, agora tem 16 anos. Link percebe que tem uma estranha marca na mão esquerda dele. Por conta disso, Link
pede para Impa ajudar ele, e assim Impa leva ele a um castelo onde há uma porta que está selada com magia. Então Impa coloca a mão esquerda, onde tem aquela marca que eu mencionei anteriormente, na porta, e a porta se abre, revelando-se dentro uma donzela adormecida. Impa diz a Link que essa donzela é a Princesa Zelda. Porém, não é a mesma Princesa Zelda do primeiro jogo. No caso, é a Princesa Zelda de muito tempo atrás, onde era contada a lenda dela. No caso, que dá o nome ao jogo, né? A lenda diz que o irmão de Zelda tentou forçar a princesa a contar os segredos do pai deles, o rei, que havia morrido um pouco antes desses eventos. Que havia morrido sobre a Triforce, um objeto poderosíssimo desse mundo. E o amigo mago do príncipe, furioso com o ocorrido, foi jogar uma magia muito poderosa na princesa e ela acabou caindo em sono profundo. E o mago, incapaz de controlar o poder da magia que ele mesmo jogou, acabou sendo morto por ela mesma. E assim o príncipe ficou cheio de remorso e incapaz de reverter o feitiço, colocou ela na torre do castelo, esperando que alguém pudesse acordá-la. Ele decretou que as princesas nascidas na família real, a partir daquele momento, seriam todas chamadas de Zelda, em memória dessa tragédia. Depois de contar essa história, Impa diz que a marca na mão de Link significa que ele é o herói escolhido para salvar a Princesa Zelda. E assim entrega para ele um baú com 6 cristais e vários escritos antigos, que apenas um futuro rei de Hyrule conseguiria ler. Link então descobre que consegue ler documento sem nunca ter visto o idioma antes. O documento diz que ele deve colocar cada cristal em uma estátua que fica cada uma em calabouços escondidos pelo mundo, o que abrirá caminho para o grande palácio onde está escondida a Triforce da Coragem. Apenas o poder das Triforces combinadas é capaz de acordar a princesa. Enquanto isso, os seguidores de Ganon procuram matar o Link, pois o sangue dele é capaz de fazer voltar à vida o terrível vilão que foi derrotado no último jogo. Como vocês podem ver, a história desse jogo é bem mais complexa do que do primeiro. E como vocês podem ver pelas cenas do jogo, ele ficou bem diferente do primeiro jogo também. O jogo rola de scroll lateral apenas nas cenas do mapa que ele é visto de cima. Dessa vez, como nos RPGs, o nosso herói ele ganha experiência e sobe de nível e vai ganhando atributos. Ele também visita cidades e conversa com os habitantes da cidade, como nos jogos de RPG tradicionais. Nesse caso, os NPCs ganharam um papel bem mais importante do que no primeiro jogo. E no decorrer do jogo, Link vai ganhando novas habilidades que permitem lhe acessar novos locais no mundo do jogo. Nesse jogo, Koji Kondo, o compositor famoso da Nintendo, ficou de fora, dando lugar a Kito Nakatsuka. É um jogo de estilo bem único na série e ele trouxe várias influências de jogos de scroll lateral no estilo RPG posteriormente. E também ele trouxe algumas características que seriam colocadas nos jogos seguintes da série Zelda, como os NPCs terem um papel mais importante, por exemplo. Curtiu a história? Bora ir pro próximo jogo, gente. Depois dos 2 primeiros jogos lançados para o Nintendinho, a Nintendo deu um passo à frente agora, indo para a próxima geração de consoles, lançando um jogo para o Super Nintendo, The Legend of Zelda: A Link to the Past, lançado em 1991 no Japão e 92 nos Estados Unidos. A produção do jogo ficou a cargo de Shigeru Miyamoto e a direção de Takashi Tezuka, o mesmo diretor do primeiro jogo da série. A história do jogo foi escrita por Kensuke Tanabe. A história se passa muitos anos antes dos 2 primeiros jogos da série, onde você assume o papel de Link e viaja pelo mundo para acabar com o grande rei demônio Ganon e resgatar os descendentes dos 7 sábios que foram aprisionados. A história começa com a princesa Zelda sendo mantida em cativeiro na masmorra do castelo. E quem colocou a princesa no cativeiro foi um terrível mago conhecido como Aganin. Esse terrível mago faz uma série de coisas no jogo que tem o objetivo de trazer o terrível mestre das trevas Ganon para o mundo. O herói Link
que mora com o tio dele, parte na busca para salvar a princesa do terrível mago, enquanto Sahasrara orienta Link pelo seu objetivo. Sahasrara é um descendente daqueles que forjam a espada mestra, a Master Sword, auxiliando Link, dando dicas para ele encontrar os 3 pendantes mágicos que ajudam a obter a espada mestra, para que assim ele tenha um poder suficiente para combater o mal. O terrível antagonista Ganon, ele está selado no mundo das trevas, que é um antigo reino sagrado corrompido pela sua magia das trevas. Então Link inicia sua jornada, na realidade, por uma mensagem telepática enviada pela princesa enquanto ele estava na casa de seu tio. Assim, revelando onde ela estava aprisionada, Link parte ao castelo de Hyrule para que Link possa libertá-la. Link encontra Zelda e consegue fugir do castelo e escondê-la no santuário. Enquanto o padre mantém a princesa em segurança no santuário, Link sai em busca dos 3 pendantes necessários para que ele possa empunhar a espada mestra e acabar com o mago. Link obtém com sucesso os 3 pendantes e obtém a espada mestra. Mas quando Link volta ao santuário, ele percebe que o padre do santuário foi morto e a princesa Zelda foi capturada de novo por Aganin. Quando Link chega para confrontar o mago, infelizmente o mago consegue mandar a princesa Zelda para o mundo das trevas. Link também é enviado para lá e acaba se transformando em um coelho, o que o deixa bem mais fraco do que era antes, mas posteriormente ele consegue quebrar a maldição. Após esses eventos, é pedido a Link que ele resgate os 7 antigos sábios, que estão com seus poderes selados. The Legend of Zelda: A Link to the Past voltou com a antiga visão vista de cima introduzida no primeiro jogo, abandonando o estilo scroll lateral que foi colocado no segundo jogo da série. Muitos dos conceitos introduzidos no primeiro jogo, como quebra-cabeças, masmorras com vários mistérios e chaves para abrir portas, foi trazido de volta nesse jogo, herdando do segundo jogo apenas magias e várias conversas com NPCs, como tinha no segundo jogo. Apesar do estilo de jogo lembrar o primeiro jogo, os gráficos do Zelda Link to the Past foram muito melhorados. Realmente o jogo está muito mais colorido, muito mais detalhado. Link também consegue andar de forma diagonal, diferentemente do primeiro jogo da série. Uma qualidade sonora de altíssima qualidade, feita pelo compositor do primeiro jogo da série, Koji Kondo, e o mesmo compositor da série do Super Mario Bros. O jogo de Super NES foi muito importante mesmo para a série, trazendo uma fama maior ainda então para a série Legend of Zelda, transformando a franquia num dos jogos mais importantes da Nintendo. O mapa do jogo aumentou bastante com a adição do mundo das trevas juntamente com o mundo da luz, fazendo uma versão espelhada de si mesmo. Ficou muito legal mesmo, e é usado em vários quebra-cabeças do jogo essa divisão de mundos. Foi inclusive o primeiro Zelda que eu joguei na minha vida. Um jogo muito bom mesmo e me fez gostar muito dessa série. Espero que você também tenha gostado desse jogo, viu? É um jogo muito, muito bom mesmo e recomendo demais. É obrigatório para quem gosta da série Zelda, obrigatório mesmo. Agora bora falar do próximo jogo, gente. E agora vamos para o 4º jogo da série. O primeiro jogo da série lançado para um console portátil. O jogo se manteve fiel principalmente ao terceiro jogo da série, lançado do Super NES, né? Bastante baseado mesmo nele, com gráficos bem semelhantes. The Legend of Zelda: A Link's Awakening, lançado em 1993, então, né, para o Game Boy, o console monocromático da Nintendo. Foi produzido por Shigeru Miyamoto e com direção de Takashi Tezuka. Foi escrito por Yoshiaki Koizumi e Kensuke Tanabe. A história do jogo, diferente dos jogos anteriores da série, ele não se passa em Hyrule. A princesa Zelda não aparece e nem a relíquia da Triforce aparece. Nesse jogo, Link está viajando em busca de mais aventuras e acaba passando por uma terrível tempestade. Nela, ele naufraga e acaba parando na ilha Corolinte, um misterioso lugar guardado por uma espécie de entidade, uma baleia, chamada de Peixe dos Ventos. A história se passa depois de A Link to the Past, do Super Nintendo,
porém se passa antes do Zelda 1 e Zelda 2 do Nintendinho. Após o naufrágio de Link, uma mulher chamada Marin resgata Link na praia e leva para casa de seu pai, Tarin. Assim, ela conta um pouco da história do local onde Link está. Porém, a espada dele havia sido perdida, então ele vai até a praia para procurá-la. Assim que ele encontra a espada, uma misteriosa coruja aparece para Link e explica para ele que, para ele poder sair da ilha, ele precisa acordar o Peixe dos Ventos, que é o guardião da ilha Corrolinte. O Peixe dos Ventos está sonhando dentro de um ovo no topo do Monte Tamarante. Porém, para acordar ele, Link precisa obter os 8 instrumentos das sereias. E cada um dos instrumentos está escondido em 8 masmorras diferentes. No meio da viagem, em busca do 6º instrumento, ele vai até as ruínas antigas e descobre um mural que detalha a realidade da ilha, que a ilha não passa de um mundo dos sonhos criado pelo Peixe dos Ventos, enquanto ele dorme. No meio da jornada, criaturas do pesadelo, como são chamadas as criaturas do jogo, fazem de tudo para impedir que Link obtenha os instrumentos das sereias, pois as criaturas planejam dominar o mundo dos sonhos criado pelo Peixe dos Ventos. Durante o jogo, o Link acaba recebendo conselhos de vários personagens no meio do jogo para que consiga atingir os objetivos, como por exemplo, como o personagem Urira, que aparece exclusivamente por telefone para dar conselhos para o Link. Nesse jogo, vários personagens famosos de outras séries da Nintendo apareceram também, como o cachorro Bombom da série do Super Mario, os Goombas, os peixes também do Super Mario aparecem, o Kirby aparece também, Yoshi também aparece, entre outros personagens. Apesar da mecânica do jogo se assemelhar bastante ao de A Link to the Past do Super Nintendo, ele tem algumas coisas interessantes, como por exemplo, a habilidade de Link de pular. Ele também pode pular com um item que ele pega durante o jogo, e ele pode saltar por buracos, diferentemente dos outros jogos da série, se assemelhando mais ao Zelda 2 nessa parte. Inclusive, uma outra coisa que se assemelha bastante ao Zelda 2 é as partes de scroll lateral que tem no jogo. Tem alguns momentos em algumas cavernas e calabouços do jogo que a visão ela muda na forma de scroll lateral. Inclusive, nessas partes também tem os Goombas, né, como eu mencionei anteriormente, do Super Mario, e ele consegue até pular em cima para poder derrotá-los, ao invés de simplesmente dar golpe de espada. Além dessas curiosidades, o jogo também tem alguns NPCs que falam com você, dando dicas do jogo, porém nem eles mesmos entendem o que eles estão falando. É até engraçado de ver, viu? Uma outra curiosidade do jogo também é que a loja do jogo, você também, além de comprar os itens, né, você consegue enganar o dono da loja e poder roubar os itens. Só que isso dá ao nome do jogador que você colocou no começo do jogo automaticamente de Thief, de ladrão. Você é chamado de ladrão pelo resto do jogo nesse save. Não tem como voltar atrás depois que você roubou uma vez no jogo. Uma outra coisa interessante, que uma vez que você roubou a loja, se você retornar na loja de novo, o dono da loja mata você. É engraçado, viu? Os compositores das músicas do jogo são Kazumi Totaka, Minako Hamano e Kozue Ishikawa. E as composições do jogo ficaram ótimas no portátil. A qualidade sonora do jogo é muito boa. A trilha sonora é de primeira qualidade. Realmente vale muito a pena ouvir as músicas do jogo. É muito bom mesmo. E os gráficos do jogo realmente são lindos, porém monocromáticos por conta da limitação do console. Anos mais tarde, em 1998, a Nintendo lançou uma versão melhorada desse jogo, chamado de Legend of Zelda: A Link's Awakening DX, com a diferença que os gráficos que eram monocromáticos agora ficaram coloridos graças a capacidades gráficas do Game Boy Color, que foi lançado no mesmo ano. Também há recursos novos, como por exemplo a compatibilidade com Game Boy Printer, tirando fotos para o jogo. E tem um labirinto novo no jogo, exclusivo, também baseado em cores. É muito bom. Essa versão é mais recomendada ainda por essas adições. E os gráficos ficaram lindos, realmente coloridos, viu? E finalmente em 2019 esse jogo recebeu um remake para o Nintendo Switch, que ficou muito lindo também. Ficou bem fiel ao original, porém os gráficos HD e muito lindos, viu?
A versão de Nintendo Switch, ela tem todos os bônus que a versão de Game Boy Color tinha recebido. Todas as novidades, o calabouço adicional colorido que eles colocaram no jogo, tudo tá lá. Todo o conteúdo da versão DX está contida na versão do Switch, com a vantagem ainda de ter gráficos e sons atuais, né, da geração atual. Muito bonito ficou o jogo, a arte ficou linda realmente e as músicas melhoradas com o som moderno ficaram muito bacanas também. Com certeza vale muito a pena jogar também, mesmo para quem já jogou o original. Bem, você conferiu comigo então os 4 primeiros jogos da série Zelda. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like para ajudar a divulgar melhor o canal, tá bom? E você que não é inscrito, que tá perdendo tempo, se inscreve logo aí no canal para não perder as novidades, tá bom? Ah, e se puderem, divulguem o canal para quem gosta do assunto. Assim, realmente mais pessoas também podem usufruir do conteúdo do nosso canal e poder realmente curtir aí as jogatinas e reviews que a gente faz. Nesse vídeo, a gente falou dos 4 primeiros jogos da série Zelda, mas posteriormente depois a gente faz vídeos com os jogos seguintes, então. Valeu? Então, deixa nos comentários pra mim qual jogo do Zelda que você gosta mais, qual jogo da série que te encantou mais. Eu queria dedicar esse vídeo também pro meu amigão de infância, o Giovanni, que é um fãzaço da série Zelda aí. Esse vídeo aí é dedicado pra você, amigão. Valeu, cara. Vou deixar um grande abraço pra vocês e espero que tenham gostado. A gente vai se vendo nos próximos vídeos. Valeu!